Uh, Ora, bem-vindos a mais um webinar sobre dinâmica não linear e teoria do caos. Esta série de webinars temos estado a cobrir conceitos fundamentais da dinâmica não linear e da teoria do caos. Portanto, no primeiro webinar fizemos uma overview geral da série de webinars. No segundo webinar, trabalhámos o conceito de mapa dinâmico enquanto função que expressa em termos matemáticos a ligação entre o valor de uma variável dinâmica num dado momento e no momento seguinte, portanto, numa sucessão de valores de uma variável dinâmica. Portanto, é a função de transição de estado, digamos, considerando o valor da variável dinâmica, o estado correspondente. Depois vimos o conceito de iteração, com uma sequência de valores da variável dinâmica decorrente da aplicação sucessiva do, dessa função dinâmica, conhecida como mapa dinâmico. Vimos exemplos de mapas lineares, assim como não lineares. Analisámos o conceito de, introduzimos e analisámos o conceito de ponto fixo e de estabilidade versus instabilidade, as condições de estabilidade versus instabilidade de pontos fixos. No último webinar começámos a trabalhar o mapa logístico enquanto modelo dinâmico, introduzindo esse mapa logístico no âmbito de um exemplo no seio da economia e da gestão. Neste webinar vamos continuar a trabalhar com esse mapa logístico no seio da economia e da gestão enquanto exemplo, e vamos entrar hoje neste webinar na teoria do caos. E vamos ver dinâmicas periódicas, caos, bifurcações, diagramas de bifurcações, como é que se constroem, como é que se interpretam, e já o primeiro exemplo de caos. Uh, o meu nome é Carlos Pedro Gonçalves, sou professor associado na Universidade de Lusófona, na Escola de Ciências Económicas e das Organizações, no Polo Universitário de Lisboa, no Departamento de Gestão da Aviação Civil e Aeroportos. Investigo em Teoria do Caos, Ciências da Complexidade, Ciência do Risco, Estratégia e Intelligence. Esta série de webinars encontra-se integrada no projeto Umbrella DID Internacional Chaos Theory and Complexity Sciences, que está a ser desenvolvido no âmbito do Departamento de Gestão da Aviação Civil e Aeroportos e está também ligado às aulas de Matemática 1 da Licenciatura em Gestão Aeronáutica da Universidade de Lusófona. Em cada vídeo é colocado na descrição o link para a playlist completa do YouTube. Portanto, cada vídeo vem na sequência dos anteriores em termos da construção dos conceitos básicos e da introdução, trabalho, desenvolvimento desses conceitos básicos. Portanto, neste exemplo, portanto, é o primeiro caso com que nós vamos trabalhar de exemplo de teoria do caos, em que vemos a dinâmica de caos a ocorrer nas próprias simulações do mapa dinâmico. Portanto, este é um exemplo de crescimento logístico do volume de negócios. É a área aplicada que estamos a considerar aqui, portanto, embora o mapa logístico possa ser generalizado do ponto de vista matemático, vamos estar a trabalhar aqui especificamente, ou seja, lidado no âmbito da matemática abstrata geral. Vamos trabalhar aqui especificamente com uma matemática aplicada, neste caso à economia e gestão. Vamos também depois mais adiante ver alguns exemplos de gestão aeronáutica, mas para já vamos ver o crescimento logístico do volume de negócios, portanto, o modelo do mapa dinâmico aplicado especificamente ao volume de negócios, como vimos na última, no último webinar, enquanto exemplo de crescimento com limites ao crescimento. Portanto, em que existem limites ao crescimento. Portanto, temos o volume de negócios em euros, temos uma taxa de crescimento e o crescimento logístico basicamente diz-nos que é a segunda equação, V de T mais 1, portanto, o volume de negócios em T mais 1 é igual ao volume de negócios anterior, vezes a taxa de crescimento, R vezes V de T, menos, e agora aqui temos um termo de feedback negativo, que é R sobre K vezes V de T ao quadrado. Ora, o R é a nossa taxa de crescimento. O K é aquilo que, quando este modelo, que é utilizado também, por exemplo, na dinâmica de populações em ecossistemas, populações biológicas em ecossistemas, o K corresponde àquilo que se chama a capacidade de carga do ecossistema.
No nosso caso, é um limite máximo de volume de negócios sustentável, tendo em atenção os limites ao crescimento. E neste caso temos, se calcularmos o limite de K a tender para mais infinito, ou seja, considerando que não haveria limites ao crescimento, o K infinito daria aqui, portanto, o limite de K a tender para mais infinito faz com que este segundo termo, que tem feedback, corresponde ao feedback negativo que limita ao crescimento, este segundo termo ficaria zero. E basicamente, se este segundo termo ficasse zero, aquilo que acontecia era que reduzia-se o modelo, portanto, o modelo ficava um modelo simples de crescimento geométrico, que é o mapa linear, que nós já vimos logo no segundo webinar, o exemplo do crescimento geométrico. Portanto, V de t mais 1 seria igual a R vezes V de t. E teríamos, portanto, para R superior a 1, crescimento exponencial. Isto é considerando então o crescimento logístico tem limites ao crescimento, como vimos no último webinar. Ora, K então é o volume máximo de negócios em condições de limite ao crescimento, e nós podemos calcular a proporção do volume máximo de negócios que a empresa consegue obter no período T, tendo em atenção a taxa de crescimento do seu volume de negócios. E o volume máximo de negócios nestas condições de limite ao crescimento, e que tem que ver também com o mercado potencial, condições concorrenciais com um conjunto de fatores. É um parâmetro fixo. A X de T, basicamente, sendo uma proporção, situa-se entre 0 e 1. Ora, 0 seria volume de negócios nulo. 1 é quando o volume de negócios é igual a V de T, basicamente. Portanto, nós podemos obter a partir desta proporção, podemos analisar a dinâmica a partir da dinâmica da proporção. Multiplicando o V de T por K, o X de T por K, obtemos o V de T, o volume de negócios no momento T. Trabalhando a equação dinâmica inicial, portanto, a V de t mais 1 igual a R V de t menos R sobre K V de t ao quadrado, chegamos à equação dinâmica para o mapa logístico no intervalo entre 0 e 1, que é o x de t mais 1 igual a Rxt menos Rxt ao quadrado, ou seja, Rxt vezes 1 menos xt. Ora, estamos a assumir que a taxa de crescimento é maior que zero. Se ela fosse igual a zero, basicamente aquilo que acontecia é que havia aqui um único ponto fixo, que era zero. Porque multiplicando isto por zero, não haveria sequer mercado, portanto a proporção seria sempre nula. R vezes V de t menos 0 vezes xt menos 0 vezes xt ao quadrado ficava zero, portanto, e basicamente se o xt é igual a zero, o xt mais 1 seria automaticamente nulo, e multiplicando por k ficava o volume de negócios seria nulo. Portanto, aí qualquer que fosse a condição inicial, o valor seguinte, o negócio colapsava imediatamente a seguir, porque a taxa de crescimento era zero. Portanto, a taxa de crescimento assumimos, em termos gerais, maior que zero. Portanto, considerando a taxa de crescimento maior que zero, nós temos aqui dois pontos fixos. Calculámos no último webinar, e podemos confirmar facilmente que são pontos fixos. O primeiro ponto fixo é zero, xt igual a zero. Portanto, se começarmos com x0 igual a zero, aquilo que vai acontecer é que, aplicando o mapa dinâmico para zero, portanto, aquilo que acontece é que x1 é igual a r vezes o valor anterior, que é zero, menos r vezes o valor anterior ao quadrado, que também é zero. Ora, r vezes zero é zero, r vezes zero ao quadrado é zero, portanto, zero menos zero fica zero. Portanto, começando em zero, mantemos sempre em zero. Tal como começando em r menos 1 sobre r, fica sempre r menos 1 sobre r. E podemos fazer o cálculo e vemos e confirmamos que r menos 1 sobre r é um ponto fixo. Portanto, zero é um ponto fixo deste mapa, qualquer que seja o valor de r. R menos 1 sobre R também é um ponto fixo deste mapa, portanto, depende do valor de R. Portanto, temos sempre estes dois pontos fixos. Agora, há aqui uma questão. Embora eles sejam pontos fixos, portanto, sempre que nós começarmos nesse ponto fixo, permanece sempre nesse valor. Portanto, temos sempre este estado estacionário. Eles não são, a estabilidade deles não é a mesma. Ela depende, o perfil de estabilidade versus instabilidade depende de R. E aquilo que nós descobrimos no último webinar, em termos de análise, é que se o R estiver entre 0 e 1, o primeiro ponto fixo é estável com convergência monotónica. Claro que se
considerássemos aqui o R0, entre 0 inclusive e 1 exclusive, aquilo que acontecia era que o segundo ponto fixo ficava menos infinito, portanto nem existia. E portanto teríamos o ponto fixo estável com convergência monotónica, que seria 0 à mesma. Mas estamos a considerar o R maior que 0, portanto entre 0 e 1, temos o primeiro ponto fixo é estável com convergência monotónica, o segundo ponto fixo é instável com divergência monotónica, o volume de negócios tende para 0, basicamente em termos de cenário económico. Se estiver entre 1 e 2, portanto, a partir do momento em que o R ultrapasse, portanto, se a taxa de crescimento é baixa, está entre 0 e 1, o negócio não descola e o volume de negócios, ao fim de algum tempo, tem de encerrar porque o volume de negócios tende para 0. Portanto, as vendas mais prestação de serviços vai tender para 0. Portanto, considerando em termos de medida de volume de negócios em euros. Ora, a partir do momento em que a taxa de crescimento ultrapassa o valor de 1, o primeiro ponto fixo passa a ser instável, com divergência monotónica, e fica sempre instável com divergência monotónica, qualquer que seja o valor de R. A partir do momento em que R ultrapassa 1, vimos que o primeiro ponto fixo era instável, ou seja, a partir de 1, basicamente aquilo que acontece é que já temos uma taxa de crescimento suficientemente elevada para se afastar do cenário em que o volume de negócios é igual a 0. Portanto, nunca volta. Se começarmos claro, com um volume de negócios nulo, ele permanece nulo, mas basta que comece com um valor ligeiramente diferente de 0 em termos de volume de negócios, ou neste caso de proporção de volume de negócios máximo diferente de 0, e aquilo que acontece é que nós vamos ter uma divergência em relação a esse valor, e aquilo que acontece é que a dinâmica se afasta do primeiro ponto fixo. Ok. Aqui temos a primeira bifurcação, como vimos, portanto, na última aula, ou seja, o conceito de bifurcação significa que portanto, na última aula, digo no último webinar, portanto, o conceito de bifurcação significa que há uma mudança estrutural, qualitativa da dinâmica. Portanto, quando passa e neste caso, quando passa de um parâmetro abaixo de 1 temos uma dinâmica, quando é acima de 1, portanto, quando está entre 0 e 1 temos uma dinâmica, quando está acima de 1 já temos uma outra dinâmica. Há uma mudança no perfil da dinâmica, em que um dos pontos fixos era estável, passou a ser instável. Ora, entre 1 e 3, o segundo ponto fixo é estável. Ou seja, vai tender para um segundo estado estacionário que é R menos 1 sobre R. Claro que esse ponto fixo vai depender do valor do parâmetro de R. Essa é a proporção do volume de negócios tendo para R menos 1 sobre R, e o volume de negócios propriamente dito, dado que é a multiplicação de K por X de T, o volume de negócios, vai tender para K vezes R menos 1 sobre R. Esse é o nosso volume de negócios em euros. A proporção do volume de negócios, essa tende para R menos 1 sobre R. Ora, é estável. Agora, estável com diferentes perfis de convergência. Se está entre 1 e 2, é estável com convergência monotónica, ou seja, órbitas que começam que não se iniciam nesse ponto fixo, vão tender para esse ponto fixo, mas de modo monotónico. No caso de estar entre 2 e 3, é estável, mas com convergência oscilatória. Aquilo que significa é que 2 é aqui um limiar a partir do qual o segundo ponto fixo, embora seja estável, já começa a haver aqui uma proximidade de ciclos. E aquilo que acontece é que vai acontecer quando o R ultrapassa 3, 3 é o valor a partir do qual há uma nova bifurcação em que o ponto de fixo inicial, o ponto fixo inicial, o segundo ponto fixo, passa de estável para instável. Ora, se é instável, ambos os pontos fixos são instáveis, neste caso, para R superior a 3, a dinâmica já não vai ser de ponto fixo de estado estacionário, vai ter outro tipo de dinâmica. Inicialmente ela vai ser periódica, nós vamos ver isso, e surge aqui um ciclo económico. Ou se quiserem, surgem sazonalidades no negócio, em que vamos ter num determinado período um determinado tipo de volume de negócios e depois noutro
outro volume de negócios. Portanto, o volume de negócios, neste caso, não tende para um estado estacionário, ou seja, ponto fixo. Agora, a questão que se coloca é que, qualquer que seja o valor de R, se se começar em cada um dos pontos fixos, ele é sempre um ponto fixo, independentemente do valor de R. Isto é um ponto importante a ser fixado, portanto, isso é independentemente dele ser estável ou instável. A questão é que um pequeno desvio em relação a esse ponto fixo vai, se ele é instável, vai conduzir a uma divergência em relação a esse ponto fixo. Há aqui uma questão que se coloca do ponto de vista económico. Qual o volume de negócios máximo possível, assumindo que a dinâmica se situa num ponto fixo? Vamos considerar o segundo ponto fixo, porque o primeiro ponto fixo é zero, portanto já sabemos. Aí não há volume de negócios. Agora, vamos pensar no segundo ponto fixo. A primeira questão que se coloca é qual é que há um máximo aqui? Vamos ver. Para já, vamos tentar olhar para o máximo em termos de existência de um ponto crítico. Um ponto crítico é obtido para a análise dos máximos calculando a derivada. Ora, se calcularmos a derivada em relação a R do segundo ponto fixo, isto em função de R, aqui já estamos a trabalhar em função de R, aquilo que descobrimos é que, portanto, se tentarmos ver se existe aqui algum ponto crítico, aquilo que descobrimos é que a derivada é 1 sobre R ao quadrado. E nós tínhamos esta derivada num diapositivo no webinar anterior, mas eu retirei, portanto, porque era importante abordarmos isso. Íamos abordar no webinar anterior, mas aqui estamos a abordar em maior pormenor e ficou, passou para este segundo diapositivo, só, para este novo webinar. Portanto, no webinar anterior tínhamos, foi apagada e então trabalhamos neste webinar em maior detalhe. Portanto, repare-se, aqui o ponto crítico se calculássemos um ponto crítico, aquilo que tentar ver onde é que a derivada era igual a zero, aquilo que obtínhamos era que a derivada era 1 sobre r ao quadrado, mas 1 sobre r para 1 sobre r ao quadrado igual a zero, podemos passar o r ao quadrado por outro lado, e 1 igual a zero é uma proposição falsa, portanto, basicamente aqui não há um ponto crítico. Portanto, não conseguimos encontrar um volume de negócios máximo em função do valor de R. Portanto, considerando diferentes valores de R, qual é que seria o volume de qual é que seria para esta taxa de crescimento o volume de negócios mais elevado? Podíamos pensar que poderia haver aqui um máximo, mas não há, em termos de ponto crítico. Não há nenhum ponto crítico para esta função. Na verdade, a função é crescente e tende para 1 com R a tender para infinito. E podemos ver aqui a função. Se o R estiver abaixo de 1, já agora, se o R estiver abaixo de 1, o segundo ponto crítico, basicamente, é negativo. Se o R estiver entre 0 e 1, o segundo ponto crítico é negativo. E ele tende para menos infinito com o R a tender para 0. Isto é um ponto relevante. Aqui é a região em que o primeiro ponto fixo, o 0, é estável. O segundo ponto fixo é instável e é negativo. Portanto, aqui seria volume de negócios negativo, que não tem sentido do ponto de vista económico. De qualquer modo, ele é instável, portanto, aqui não há problema. Portanto, onde é que ele começa a ser estável? É a partir de 1. Portanto, acima de 1 temos o segundo ponto fixo estável durante um determinado limiar de valores. Portanto, entre 1, a exclusiva, e 3 até 3, portanto, entre 1 e 3. Entre 1 e 3 é a região de estabilidade deste segundo ponto fixo. Mas se nós começarmos com a dinâmica, condição inicial for sempre este ponto fixo, ele permanece lá. Basta um pequeno desvio, quando ele se torna instável, basta um pequeno desvio para tender para outra dinâmica. Já vamos ver isso. Portanto, agora há aqui uma questão. A função é crescente e tende para 1 com R a tender para infinito. Ora, se o R tender para infinito, o segundo ponto fixo, e começarmos no segundo ponto fixo, o que é que acontece? Com o R a tender para infinito, se este segundo ponto fixo vai tender para 1, tende para 1 com R a tender para infinito. Ora, tender para 1 com R a tender para infinito significa que o X tende para que o volume de negócios tende para K. Portanto, se X tende para 1, se X igual a 1 sobre R, se eu considerar XT, nas verdade x0 igual a R menos 1 sobre R, e tomar isto como limite, com o R a tender para mais infinito, e dado que o volume de negócios é K vezes XT, ora,
se isto tende para um com R, se este X tende para um com o R a tender para mais infinito, basicamente aquilo que acontece é que isto tende para cá, o volume de negócios tenderia para cá com R a tender para mais infinito. Ou seja, só com uma taxa de crescimento a tender para mais infinito é que eu obtenho aquele limite ao crescimento K como volume de negócios. Isto é um ponto relevante, porque basicamente, mas é que há aqui um limite neste mapa de valores admissíveis para R, porque há um valor máximo admissível para R nas dinâmicas gerais deste mapa. Quando R é superior a 4, a variável dinâmica diverge e não se situa mais no intervalo entre 0 e 1, o xt. Portanto, a proporção. Portanto, para a proporção se situar no intervalo entre 0 e 1, o valor máximo admissível aqui é de 4. Assim, o ponto fixo máximo possível é aquele que se obtém quando R igual a 4. E esse ponto fixo dá-me 4 menos 1 sobre 4, portanto, R menos 1 sobre R. Portanto, o que dá 3 quartos, o que dá 0,75. Portanto, o ponto fixo máximo possível que esta empresa tem é de 0,75, o que nos dá um volume de negócios de 0,75 vezes K. Agora, qualquer que seja o valor de K, isto para diferentes mercados teríamos diferentes valores de K. Ok. Considerando esta questão, temos aqui um ponto relevante. Na verdade, este não é o valor máximo de volume de negócios que a empresa poderá ter. Aliás, a empresa vai se aproximar muito, poderá ter valor nas suas dinâmicas, poderá ter valores muito próximos de capa, já vamos ver isso. Mas a questão que se coloca, ok, este é o volume de negócios, o valor máximo para o ponto fixo é de 0,75 e temos aqui, até 4, temos aqui o valor de 0,75. Temos aqui no gráfico da função, até 4. O valor máximo para o ponto fixo é de 0,75. No entanto, para este valor, a taxa de crescimento, da taxa de crescimento R igual a 4, o ponto fixo é instável. Portanto, se nós começarmos no ponto fixo, o volume de negócios que vamos obter é de 0,75 vezes K. Mas o ponto fixo aqui é instável, foi aquilo que nós vimos na análise de estabilidade, porque o R é superior a 3. Ambos os pontos fixos são instáveis aqui. E a questão que se coloca então, qual é que é a dinâmica para R igual a 4? Vamos simular. Se começarmos no ponto fixo, 0,75, aquilo que nós vemos é que ele permanece nesse ponto fixo. Estado estacionário. Temos o gráfico, as iterações na horizontal e na vertical o valor de xt. Podemos representar ligando cada ponto. À esquerda é ligando cada ponto, à direita não estamos a ligar cada ponto no isto é um cronograma, chamado cronograma. Em inglês é o Time Series Chart, o gráfico da série temporal. Em português nós costumamos traduzir por sucessão cronológica. O gráfico da sucessão cronológica pode ter cada ponto ligado e muitas vezes nessa representação das sucessões cronológicas liga-se esses pontos. Mas neste caso podemos também não ligar cada ponto e temos a sequência de valores. Basicamente estamos a representar a sequência de valores. É a mesma coisa, portanto, em termos de representação, a ideia é que nós temos aqui o ponto fixo está parado em termos de imagem final. E se começarmos com um pequeno desvio em relação a esse ponto fixo, 0,75,075,000 e temos ali 1. Inicialmente a dinâmica permanece muito próxima do ponto fixo, mas ele é instável. Ela vai se afastar e de repente gera-nos esta dinâmica. Temos aqui iterações em que o volume de negócios se aproxima muito de 1, não é exatamente igual a 1, nunca é igual a 1 nem nunca é igual a 0. Se aproxima muito de 1, mas logo no valor seguinte vai se aproximar muito de 0. Aliás, sempre que se aproxima muito de 1, o valor seguinte vai tender para valores muito próximos de 0. Porquê? Porque se repare, se nós tivéssemos um volume de negócios de 1, exatamente igual a 1, o volume de negócios, proporção de volume de negócios, quero eu dizer. Portanto, quando estou aqui a falar de. O volume de negócios aqui seria igual a K, portanto, se aproximar-se-ia de muito K. A proporção de volume de negócios, do volume máximo de negócios que a empresa consegue obter, portanto, se essa proporção for igual a 1, ou seja, volume de negócios igual a K, o que é que acontecia aqui? Tínhamos R vezes 1 é R. 1 menos 1 dá 0. Ora, R vezes 1 vezes 0 dá 0.
Também poderíamos ver aqui à esquerda. R vezes um menos R vezes um ao quadrado, ficava R menos R no final, que dava zero. Portanto, se nós tivéssemos xt igual a 1, o valor seguinte era igual a zero. Basicamente, o valor seguinte seria igual a zero, neste mapa dinâmico. Portanto, o volume, mas ele aqui está a aproximar-se muito do xt igual a 1, ou seja, do volume de negócios igual a k. Não chega a ser igual a 1, também nunca chega a ser igual a zero. Aproxima-se muito. Mas como vimos naquele mapa, se aproxima muito de um, o valor seguinte vai estar muito próximo de zero. Portanto, vai haver esta quebra grande. Agora, olhando para esta dinâmica, não identificamos nenhum ciclo. Não está aqui um ciclo. Há aqui momentos em que quase que parece que está a ficar periódico. Aqui, por exemplo, aqui sobe, depois atinge um valor, depois aqui está uma dinâmica que parece ser quase de período 2, mas não chega bem a ser de período 2 e depois diverge, portanto vai se afastando. Portanto, há aqui dinâmicas que parecem aproximar-se de ciclos, mas depois divergem em relação a ciclos e vamos obter uma outra dinâmica. E basicamente, e aqui aproximou-se do zero, ficou um bocadinho próximo ali do zero, estava quase que a parecer a tender para este ponto fixo, mas depois descola outra vez e temos uma dinâmica de crescimento exponencial e volta a ser um e depois cai. E depois nem sempre cai para valores tão próximos de zero, portanto, depende. Ora, aqui temos uma dinâmica de caos. Para R igual a 4, a dinâmica do mapa é caótica. Portanto, afastando-se portanto, todos os ciclos são instáveis, todos os pontos fixos são instáveis, são dois os pontos fixos, são instáveis, todos os ciclos são instáveis, e basta um pequeno desvio e a dinâmica em relação quer a um ciclo, quer a um ponto fixo, e a dinâmica vai tender para caos, portanto, e temos uma dinâmica de caos. Aqui vemos para uma outra condição inicial. Isto é 10 ponto 75 mais 10 elevado a menos 5 vezes π. Aqui faltou pôr o π. Portanto, deixem-me só acrescentar o π aqui no, vezes π na equação e já volto a partilhar. Ok, voltando a partilhar então. Faltam por ali. Ok. Na verdade, não vai ser exatamente igual a π, porque há limites de representação do número de uma dízima infinita não periódica, portanto. Mas isso depois nós iremos analisar em relação à simulação do caos. Na verdade, isto é uma simulação e haver aqui uma série de ressalvas que vamos ter de introduzir em relação à interpretação daquilo que são estes resultados. Mas para já, a condição inicial é esta, de onde partimos, portanto, é a outra condição inicial. Inicialmente também se encontra próxima do ponto fixo, mas depois começa a oscilar e depois vai divergir, e basicamente nós temos aqui uma dinâmica de caos. De vez em quando volta-se a aproximar do ponto fixo, mas logo diverge e volta, e volta à dinâmica de caos. O mesmo acontece com ciclos, portanto. E aqui vemos duas condições iniciais distintas. E para essas duas condições iniciais distintas, nós obtemos uma que está próxima de zero, outra que está próxima do segundo ponto, portanto, o primeiro ponto fixo, outra está próxima do segundo ponto fixo, e vemos a divergência, a rápida divergência, e vemos esta dinâmica não periódica. É uma dinâmica não periódica que tem um padrão semelhante a um padrão aleatório, e o termo caos foi pela primeira vez utilizado para esta dinâmica, precisamente para este mapa logístico. Portanto, e na análise do mapa logístico, por Lee e York, num artigo. E agora vemos aqui uma propriedade específica. Se nós começarmos por uma dinâmica de 0.133334, condição inicial, começarmos por uma condição inicial de 0.133334 para a nossa variável dinâmica, portanto, e acrescentarmos, e isto está azul, o 0.13334 está azul, e a cor de laranja está 0.13334,
0,0000 e um lá no fim. É um desvio muito extremamente pequeno aqui. E inicialmente as duas trajetórias acompanham-se. Mas há aqui um momento a partir do qual elas começam a divergir. Essa divergência é progressiva até que elas vão seguir trajetórias diferentes. Ora, isto é aquilo que se chama a dependência sensível das condições iniciais. Corresponde ao chamado, em termos metafóricos, o chamado efeito borboleta. Portanto, um pequeno desvio nas condições iniciais vai conduzir a uma trajetória completamente distinta. Esse pequeno desvio é amplificado exponencialmente com o tempo e vai haver uma divergência das trajetórias. Portanto, há limites aqui à previsibilidade. Se eu consigo medir o valor da variável dinâmica, mas com um limite de precisão, a minha previsão vai divergir em relação ao valor dessa variável. Isso tem consequências também ao nível da simulação, mas isso é uma questão que iremos analisar posteriormente, portanto, em maior pormenor. Mas para já fica aqui a ideia do efeito borboleta. Agora, se repararmos, aqui temos um mapa logístico simulado para 200 iterações para R igual a 4. Temos as 200 iterações com as linhas ligadas, sem as linhas ligadas com a sequência de pontos. E para 10.000 iterações, se fizéssemos com a representação do cronograma em linha, com os pontinhos ligados, eu disse linhas ligadas, mas queria dizer pontinhos ligados, com os pontinhos ligados, aquilo que nós víamos era um quadrado preenchido. Aqui é melhor vermos com a sequência de pontos, e com a sequência de pontos aquilo que nós vemos é uma flutuação entre 0 e 1. Embora ele se concentre muitas vezes muito próximo de 1, e outras vezes muito próximo de 0. Não é entre 0 e 1 inclusive, está a excluir o 0 e 1, ou seja, aproxima-se infinitesimalmente de 1 e infinitesimalmente de 0, mas depois diverge. Portanto, vai ocupar todo o intervalo aberto entre 0 e 1. Isto é um ponto muito importante. Ou seja, há momentos em que o volume de negócios vai se aproximar muito próximo do volume de negócios máximo de K, e há momentos em que o volume de negócios, que é quando a proporção está próxima de 1, e há momentos em que o volume de negócios se vai aproximar muito de 0, que é quando a proporção está próxima de 0. Se nós tivéssemos outro parâmetro, R igual a 3,2, aquilo que acontecia é que nós tínhamos uma flutuação entre dois valores. Portanto, isto era dinâmica periódica de período 2. Este é o mapa, é o cronograma com os pontinhos. Portanto, não estamos a ligar as linhas. Portanto, isto também para 10.000. E aqui estava a flutuar entre um valor aqui um bocadinho acima de 0,5 e ali 0,8. Portanto, estava a flutuar entre estes dois valores. Aqui temos o mapa logístico para R igual a 3,2, só com um bocadinho menos de iterações e com os pontinhos, portanto, com a ligação entre os pontinhos e com os pontinhos sem considerar sem os ligar no cronograma. Portanto, são duas representações gráficas. Se 10.000 iterações parece que são duas linhas contínuas. Basicamente, isto era uma dinâmica periódica de período 2. Portanto, para diferentes valores, R igual a 3,2, ele vai tender para um ciclo de período 2. Era a tal questão que se colocava aqui. Para R superior a 3, ambos os pontos fixos são instáveis. Aqui tende para um ciclo de período 2 com R igual a 3,2. Há um ciclo aqui estável de período 2. Período 2 porquê? Porque bastam duas iterações para regressar ao mesmo ponto. Duas. Uma iteração, afasta-se, duas iterações, regressa ao ponto inicial. E aqui a questão que se coloca aqui é que volta, portanto, nós temos então, e vemos isso pelas duas linhas, portanto, período 2. Se fosse período 4, por exemplo, teríamos quatro linhas, quatro faixas aqui de flutuação. Teríamos quatro faixas aqui de flutuação. Estaria aqui a flutuar entre quatro valores, seguia quatro iterações até regressar ao mesmo ponto. E não confundir aqui, não começar a contar a partir daqui. Pensam assim, 1, 2, 3, 3, não. Começamos num ponto, esse é o momento zero. Agora tenho de dar um passo, dois passos até chegar ao mesmo ponto. Portanto, logo duas iterações, logo ciclo de período 2.
basta contar as faixas, uma, duas, e tenho um ciclo de período 2. Ora, o caos nunca se chega o caos nunca chega a repetir. É não periódico. Portanto, nunca regressa ao mesmo valor. Basicamente, ele vai aproximar-se de ciclos, mas esses ciclos vai espelhar esses ciclos durante algum tempo, e nós vimos isso aqui. Tínhamos aqui, vamos ver aqui, num caso, temos aqui, por exemplo, próximo de um período 4. Não, período 3. Sim, período 4. Uma iteração, duas iterações, três iterações, quatro iterações. Aproximou-se de um ciclo de período 4, mas não é exatamente um ciclo, porque não chega a repetir o mesmo valor. Depois continua ali, ainda está a repetir aquele valor, aquele ciclo de período 4, mas depois vai se afastar e vai andando entre ciclos. Ou seja, o caos é caracterizado. O que é que caracteriza? Uma forma de caracterizarmos o caos é esta. Todos os ciclos são instáveis, mas há um esqueleto de órbitas periódicas, já tínhamos falado nisso num webinar anterior, e o caos basicamente vai estar a saltar entre proximidades de um ciclo e do outro. Portanto, fica próximo de um ciclo, vai espelhar esse ciclo durante algum tempo, de modo quase periódico, mas depois vai se instalar o efeito de divergência exponencial, o tal efeito que é o mesmo que está na base do efeito borboleta. Vai haver uma divergência exponencial e ele vai se afastar desse ciclo e vai se aproximar de outro círculo. Vai estar próximo desse outro ciclo e depois vai se afastar. E aqui podemos considerar o ponto fixo como um ciclo de período 1, ou seja, ao fim de uma iteração, regressa ao ponto anterior, portanto. E então ele vai andando entre estas dinâmicas, vai saltando de ciclo em ciclo. É uma forma de olhar para o caos. Portanto, o caos é uma dinâmica determinística, não estamos ou determinista, portanto, não periódica, e não, repare-se, não temos aqui nenhum termo de ruído externo. Portanto, é limitada a um intervalo de valores, neste caso entre 0 e 1, com dependência sensível das condições iniciais, vimos isso, um pequeno desvio na condição inicial conduz a uma trajetória completamente diferente, caracterizada por uma sequência aleatória de valores. Uma das questões que se coloca é dependência sensível das condições iniciais. O que é que isso significa? Significa que um pequeno desvio nas condições iniciais é amplificado ao longo do tempo, conduzindo a uma trajetória completamente diferente. Ok, isso é caos. E já vimos que esta dinâmica, este mapa tem desde, portanto, o mapa logístico tem desde pontos fixos como atratores estáveis. Temos dinâmicas periódicas como atratores estáveis. E há momentos em que e há valores do parâmetro de crescimento, da taxa de crescimento, em que nenhuma órbita regular, seja ponto fixo, seja ciclo de período 2 ou acima de 2, é estável, portanto são todos instáveis e aí temos o caos, temos dinâmica de caos. Vamos ver, o diagrama de bifurcações representa os valores assumidos pela variável xt na vertical e na horizontal, diferentes valores de um parâmetro. O diagrama de bifurcações é fundamental para espelhar qual é o atrator. Basicamente, aquilo que acontece é que nós simulamos a dinâmica para diferentes valores do parâmetro, deitamos fora a parte transiente, ou seja, a parte transitória, e ficamos só com a dinâmica quando chega ao atrator. E basicamente analisamos qual é a dinâmica para esse atrator. Exemplo. Vamos construir um mapa de bifurcações para alguns valores, somente para alguns valores do R. E vamos ver a construção passo por passo de um diagrama de bifurcações. Este é um dos casos que costuma fazer muita confusão, que já vi alunos a fazerem confusão com isso, porque confundem isto, que é uma. Não conseguem visualizar o que é exatamente um diagrama de bifurcações, porque olham para um cronograma que tem o tempo na horizontal e o valor da variável dinâmica na vertical, e olham para o diagrama de bifurcações nos mesmos termos. Não, o diagrama de bifurcações não é um cronograma. O tempo não está na horizontal. Os valores possíveis entre os quais flutua a variável dinâmica estão na vertical e ao longo do tempo,
e para uma simulação. E na horizontal estão os valores do parâmetro. Vamos ver isso precisamente somente para dinâmicas periódicas por enquanto. E depois já vemos o diagrama de bifurcações já incluindo as regiões de caos. Ora bem, se o mapa logístico, se começarmos com, vamos começar com, vamos ver para os valores do parâmetro 0.5, 1.5, 2.5, 3.1. Ora bem, se R igual a 0.5, temos aqui e estamos a começar com uma condição, uma mesma condição inicial, 0.01. Se começarmos com com x0 igual a 0.01, temos uma dinâmica transiente e para R igual a 0.5 ele tende para zero. Portanto, o zero é o meu atrator. Vemos quer no cronograma acima, quer neste cronograma aqui em baixo. Portanto, o atrator é zero. Portanto, o nosso valor para R, no diagrama de bifurcações, quando R igual a 0.5, colocamos zero, colocamos zero como valor de xt. Para R igual a 1.5, a dinâmica vai tender para o ponto fixo 1/3. Então, esse é o atrator, e então vamos pôr 1/3. O diagrama de bifurcações vai ter 1/3 como o valor de xt, quando R igual a 1.5. Esse é o atrator. Quando o R igual a 2.5, aqui já vemos aqui uma dinâmica oscilatória antes de chegar a uma dinâmica de crescimento ali, depois temos uma oscilação, uma aproximação oscilatória para o ponto fixo. O ponto fixo aqui é 0.6. E vemos aqui no cronograma, em cima e em baixo temos os cronogramas, em cima com as linhas ligadas, em baixo sem ligar, com as linhas, com os pontos ligados, em baixo os pontos em separado. Ok. Para R igual a 2.5 temos aqui então o nosso ponto fixo, que é 0.6. Então é 0.6 que nós vamos pôr no diagrama de bifurcações. E para R igual a 3.1 está a flutuar entre dois valores. São estes dois valores, este ciclo de período 2, que vão ser colocados no diagrama de bifurcações. Temos-lo aqui. Portanto, para R igual a 0.5 é 0. Um pontinho. Isto não é x0, isto é xt. Portanto, aqui eu vou ter de mudar o código Python porque ele pôs-me aqui x0, portanto é xt. Aqui é xt. Portanto, temos xt, x ao longo do tempo está parado, é 0, é 0. X ao longo do tempo, para R igual a 1.5, estava entre que valor, em que valor? 1/3. Está aqui, 1/3. Para R igual a 2.5 era 0.6. Vimos isso. Era o atrator final. Está aqui, 0.6. O xt está permanentemente em 0.6. E para R igual a 3.1, para R igual a 3.1, está a flutuar entre dois valores. Temos aqui os dois valores entre os quais ele está a flutuar. Para R igual a 3.1. E vemos aqui a bifurcação. Primeiro era 0, depois houve aqui uma bifurcação em 1, passou para o outro ponto fixo. Bifurcação aqui não significa que façam um garfo com dois ramos. Aqui significa simplesmente uma mudança qualitativa da dinâmica, embora venha um bocado dessa imagem de uma ramificação de caminhos, o termo bifurcação, o conceito aplica-se a uma mudança qualitativa na dinâmica. Aqui temos no segundo ponto fixo, temos no segundo ponto fixo até chegar a 3, a partir de 3 passa a ser estável um outro atrator. Neste caso, o atrator dinâmico é um ciclo de período, são ciclos de período 2. Para R igual a 3.5, temos um ciclo de período 4. 4 ramos aqui. Está a flutuar entre 4 valores alternativos. Ora, se está a flutuar, então, para R igual a 3.5, temos a flutuação entre estes 4 valores. 1, 2, 3, 4. Ok. E temos aqui temos o diagrama de bifurcações entre, portanto, com o R de 0 a 3.5. Na verdade, portanto, aqui começamos a contar o R a partir de 0 também. Podem fazer um valor acima de 0. Já sabem que se puserem 0, basicamente fica logo no 0 como ponto fixo. O segundo ponto fixo nem existe, porque a função, como vimos, o segundo ponto fixo, se virmos em função de R, isto tende para menos infinito. Portanto, diverge. Ok. Nem existe o segundo ponto fixo. Portanto, mas considerando então o diagrama de bifurcações, aquilo que nós vamos obter é, ora, até 1,
é o primeiro ponto fixo que é estável. A partir de 1, ah, basicamente é a nossa primeira bifurcação, passa para o segundo, o zero fica instável como ponto fixo e passa para o segundo ponto fixo. O segundo ponto fixo é estável e ele depende de R. Temos aqui a linha funcional do segundo ponto fixo em função de R. É a tal linha funcional que nós vimos-la aqui. Onde é que ela está? Está aqui. É tal, esta é a linha funcional do segundo ponto fixo. E é para esse segundo ponto, e é essa linha funcional que aparece aqui. É essa linha funcional que aparece aqui. Está a seguir a função do segundo ponto fixo. Só que há aqui uma questão: a partir de 3, o segundo ponto fixo fica também estável, 0 e o segundo ponto fixo são estáveis, e já vai tender por uma dinâmica periódica de período, de período 2. E repare-se, aqui não temos o tempo na horizontal. Não é ao longo do tempo na horizontal, o tempo temos na vertical. Aqui o código Python vai ter de mudar na etiqueta do gráfico, porque estava aqui x0, era xt. Xt está na vertical, ou seja, o x está a flutuar, está a saltar entre estes dois valores. Tem o valor de baixo num dado, por exemplo, para este, aqui nesta região é que temos dois ramos, aqui é visto melhor, portanto, para 3.1, para R igual a 3.1, o xt, se tem um dado valor no momento, se está no ramo de cima num dado momento, na iteração seguinte vai estar no ramo de baixo, depois volta ao ramo de cima na iteração seguinte. É um ciclo de período 2. Ora, é o que nós temos aqui. Se está para 3.1, se está no ramo de baixo num dado momento, depois vai para o ramo de cima no outro. E depois vai para o ramo de baixo no momento, na iteração seguinte. E está a saltar entre estes dois valores ao longo do tempo. O xt ao longo do tempo está no vertical aqui. O R está no horizontal. O R é fixo. Se eu tiver, eu estou a ver quais é que são as órbitas para diferentes valores de R. Se o R estiver neste valor, então está a saltar entre estes dois pontos. Se o R estiver acima, há aqui um ponto a partir do qual ocorre uma segunda bifurcação. E não, uma terceira bifurcação. Portanto, a primeira bifurcação, zero fica instável, o segundo ponto fixo fica estável. Essa é a primeira bifurcação. A segunda bifurcação, ambos os pontos fixos ficam instáveis e passa para uma dinâmica periódica de período 2. Uma terceira bifurcação ocorre aqui, aumentando ainda mais a taxa de crescimento. Temos aqui uma terceira bifurcação em que aquilo que ocorre é que a dinâmica, o atrator dinâmico passa por uma dinâmica periódica de período 4. Basta contar 1, 2, 3, 4. 4 pontinhos. Isto é 0 a 3.5 em passos de 0.1. Se tivéssemos em passos mais pequenos, 0.001, ficávamos com este diagrama de bifurcações. O que é que acontece? Portanto, temos primeiro temos ponto fixo até chegar ali. É um ciclo de período 1, ponto fixo. Depois passamos a ter, a partir de 3, passamos a ter uma dinâmica que vai para dois ramos. Ora, contando, por exemplo, para 3.2, subindo, temos aqui dois ramos. Logo temos, quando R é igual a 3.2, temos dinâmica periódica de período 2. Subindo acima aqui, ainda mais o parâmetro, para taxas de crescimento mais elevadas, temos dinâmica periódica de período 4. Mais elevadas ainda, e temos quantos ramos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ramos. Portanto, dinâmica periódica de período 2. Portanto, à medida que formos aumentando a taxa de crescimento, passamos de um atrator de ponto fixo, período 1, para período 2, para período 4, para período 8. Ou seja, o período duplica para valores de parâmetro cada vez mais elevados. O parâmetro de crescimento, neste caso, a taxa de crescimento. Então temos uma bifurcação com duplicação de período. Agora, aqui temos o mapa, o diagrama de bifurcações, R na horizontal, XT na vertical, isto não é X0, é XT, como já disse. E o que é que acontece aqui? Basicamente, repare-se aqui para R igual a 4, temos este pontilhado de valores que vai entre 0 e 1. Ora, o que é este pontilhado? São os valores que o x de t ao longo do tempo vai assumir. E está a flutuar entre 0 e 1. Ora, excluindo o 0 e excluindo o 1, portanto, intervalo aberto. Ora, estas são as regiões de caos. Portanto, nós temos dinâmicas periódicas, temos um caminho para o caos com duplicação de período. Esse é o nome técnico.
E há aqui um ponto a partir do qual nós começamos a ter caos. Mas depois temos aqui intervalos, se aumentarmos ainda mais o parâmetro, há aqui valores do parâmetro em que temos intervalos, que são chamadas janelas periódicas, em que voltamos a ter dinâmicas periódicas. Mas depois há um ponto a partir do qual nós passamos a ter sempre caos. Portanto, há aqui zonas em que nós obtemos caos. Na verdade, há aqui mini janelas periódicas muito curtas, que, portanto, que nós poderíamos obter, portanto, podemos obter esses valores dessas janelas periódicas. Se isso foi analisado diferentes autores analisaram isso, portanto, embora pareça que nós, quando eu disse a partir daqui temos sempre caos, portanto, o caos é predominante realmente, mas podemos ter aqui pequeníssimas janelas periódicas, mesmo muito curtas. Portanto, as maiores são estas, há aqui uma grande janela periódica, mas depois temos aqui regiões em que é predominantemente de caos, embora haja pequenas janelas periódicas que, se diminuíssemos muito o parâmetro e observássemos em detalhe, obtínhamos pequeninas janelas periódicas. Ora, não sei porque é que isto saiu. Interromper compartilhamento, voltar a compartilhar. Portanto, isto é um diagrama de bifurcações. Portanto, o que é que nós temos. Porque acabou. Em termos de diferentes. Para a interpretação do diagrama de bifurcações. Basicamente, para um dado valor do parâmetro, nós vamos ver se a dinâmica tem este pontilhado, se situa numa flutuação, numa gama de valores, nós temos uma dinâmica de causa ali. É não periódica e caótica. O diagrama de bifurcações é uma ferramenta visual para identificar atratores, portanto, atratores regulares e versus atratores caóticos. Portanto, e temos aqui nestes pontilhados a flutuação aleatória no intervalo de valores. Mas é uma aleatoriedade endógena, ou seja, gerada pela própria dinâmica do sistema. No próximo webinar vamos introduzir o conceito de expoente Lyapunov, que nos calcula a força do efeito borboleta, e vamos ver a comparação entre o expoente de Lyapunov, entre o diagrama de expoente de Lyapunov e o diagrama de bifurcações. Mas por hoje ficamos, portanto, e vimos o conceito de caos e como se constrói um diagrama de bifurcações e a interpretação de um diagrama de bifurcações. Portanto, até ao próximo webinar em que vamos passar aos expoentes de Lyapunov.